Boa tarde, gente. Mas eu quero um boa tarde eletrizante, hein? Vamos lá, vocês não são o pessoal aí da tecnologia, né? Das ferramentas, da segurança? Bora lá. Boa tarde, gente. Boa tarde. Muito bom. Obrigada. Hoje nós vamos falar, então, de um tema que eu tenho sido bastante demandada para abordar, que é um tema, vamos combinar, bem pertinente para o momento que a gente vai viver, né, daqui para frente como humanidade e como a gente já vem vivendo aí os grandes desafios, né, quem tem empresa, quem tem negócio, quem lida aí com esse mundão aí de negociações no dia a dia, sabe bem como a gente precisa estar em dia com as nossas emoções. Então, vou deixar uma perguntinha pulga atrás da orelha aí para vocês. Vocês acreditam aí que gestão, que emoções é possível a gente fazer uma gestão delas? Quem acredita que é possível gerenciar emoções? Levanta a mão aí. Maravilha. Alguém aí não acredita nisso? Acredita que não é possível gerenciar emoções? Pode levantar a mão também. Não tem certo e errado aqui, tá, gente? Tem ponto de vista. Tá? Mas que bom, temos bastante otimistas aí na plateia, né? Pessoas que acreditam que é possível sim gerenciar, e nós vamos ver, e lá no final da palestra vocês vão me dizer se é possível ou não. Bom, antes de tudo, eu gosto sempre de estimular que a gente compartilhe, né? A gente está aqui trabalhando com um tema que tanto é consagrado por um autor que eu vou mencionar, quanto tem uma metodologia minha envolvida, que é onde eu falo de auto-performance, a gente vai ver lá no meio da apresentação. Então, fiquem à vontade para fotografar, para postar, para compartilhar lá o @VanessaMilhesOficial, a qualquer momento, em qualquer tela que vocês queiram registrar, ok? A gente parte do pressuposto que, quando a gente registra algo e faz comentários sobre aquilo, a gente gera uma relação sinestésica com o conteúdo e gera um aproveitamento maior daquela informação. Então, bora lá. Nós vivemos hoje, como eu falei, né, um mundo desafiador, um mundo novo, um mundo, além de ser um mundo pós-pandemia, a gente vive uma transição da 4ª para a 5ª Revolução Industrial. Ah, Vanessa, mas, meu Deus do céu, eu não sei nem o que é a 4ª Revolução Industrial, ainda já estamos indo para a 5ª? Já estamos em transição, em movimentação. Que loucura, né? Estamos, então, na sociedade 4.0, que fala da robótica, inteligência artificial, IoT. Né? A gente tem lidado aí com o ChatGPT no nosso dia a dia. Quem aí já fez uns textinhos pelo ChatGPT? Confessa aí para a gente, vai? É bom demais, não é? Mão na roda. Se não usaram ainda, não tenham medo. Vão lá, pesquise, dá uma olhadinha lá num vídeo curto do YouTube que ensina a mexer e põe a mão na massa. É interessantíssimo. Até para a gente reescrever o nosso LinkedIn, lá você coloca o teu resumo do teu perfil e o ChatGPT fala sobre você melhor do que você mesmo. Tá? É ótimo. E quem não usa LinkedIn, por favor, né, gente? LinkedIn, no mundo dos negócios, é vida. Tá? Então, a gente vive colisão de mundos, do mundo VUCA para o BUNNY. Tem autores que dizem que a gente já não está mais no mundo VUCA, mas eu prefiro ficar com os autores que dizem que a gente tem realidades paralelas, né? Porque tem gerações diferentes, a gente vive conflitos de gerações, e essas gerações carregam ali o seu DNA, a sua história, seus dramas pessoais. Então, o que é o mundo VUCA? Vou focar nos termos em português, estão ali os termos em inglês originais que correspondem às siglas, né? Mas o VUCA é um mundo de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade. E o BUNNY, que é o mundo da era 2000 para cá, 2010 para cá, tem sido considerado mais o mundo BUNNY, que é um mundo frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Então, percebam, pós-pandemia, a gente tem uma fragilidade no nosso dia a dia, não é mesmo? Quem de vocês aí percebe que as relações estão diferentes? Que a forma como a gente lida com as pessoas já não é mais a mesma de antes da pandemia? Alguém aí percebe isso? Eu dou muitos cursos aqui na Enflo, né? Eles vendem cursos meus, turmas abertas, as empresas inscrevem lá seus funcionários, eu venho aqui ministrar, e eu pergunto sempre para eles, quem aqui percebe que o dia a dia com os seus colaboradores está diferente, que eles estão mais sensíveis, que você já não pode falar as mesmas coisas no mesmo tom que falava antes? É quase unânime, tá?
Então, se vocês não vivem isso no total, devem viver pelo menos parcialmente, e isso sinaliza que a gente precisa melhorar, que a gente precisa ter outro tipo de comunicação, que a gente precisa, sim, entrar nessa era de humanização dos negócios. E aqui eu fiquei bem feliz em ver as temáticas da palestra, porque vocês vão falar de cultura, cultura organizacional, isso é fundamental. Eu vendo muito a ideia para os meus clientes que a gente tem que deixar de ser uma empresa que tem funcionários e passar a ser uma empresa que contrata e cultiva talentos. Qual que é a diferença entre uma empresa que tem funcionários e uma empresa que tem talentos? Já pararam para pensar? A empresa que tem funcionário tem aquele pessoal que toca o sinal do meio-dia ou das 6 horas da tarde e pina, né? A empresa que tem funcionário, a pergunta que eles fazem é assim: qual que é o salário? Qual que é o benefício? Quando você vai me dar um aumento? A empresa que tem talentos, não. Eles querem entregar mais. Eles querem saber para onde a empresa está indo, porque eles querem também ir, e eles sabem que eles entregando valor e entregando resultado, eles vão crescer e vão construir aquela realidade junto. Então, a gente precisa cultivar talentos. E, para cultivar talentos, a gente precisa ter muita inteligência emocional. E precisa saber lidar com esse choque de realidades aqui. No meu dia a dia, eu lido muito com empresas de tecnologia, startups. Eu sou uma startupeira de plantão aí. Lá em casa, meu marido já me proibiu de abrir mais um CNPJ, que ele diz que ele pede demissão do cargo dele. Porque eu gosto do negócio, essa é a minha cachaça. Gosto de no startup, no movimento de inovação, de um ajuntamento lá de empreendedor. Adoro isso. Porque é um ambiente de trocas, é um ambiente de adrenalina. Cada um com a sua cachaça, né, gente? Essa é a minha. E vamos lá. Eu quero saber de vocês, mais uma perguntinha. Eu faço bastante perguntas, vou se acostumando. Qual foi a última vez que você teve um dia livre de preocupações? Alguém aí sabe me dizer? Adoro ver os sorrisos nessa hora. Livre, preocupações free. Bom, se essa aí foi a época, anote tudo que eu vou falar daqui para frente. Se não tem papel e caneta, usa o bloco de notas do celular, manda mensagem para você mesmo no WhatsApp. Eu faço muito isso, eu digo que eu sou autossuficiente. Não preciso de ninguém, eu converso comigo mesmo no WhatsApp. E aí? A questão é que nós saímos das cavernas, só que as cavernas não saíram de nós. Nós vivemos num movimento de luta diária. Nós vivemos num movimento de sobrevivência, de fuga, de competitividade. Nós fomos doutrinados a competir, concordam? Só que a gente está vivendo uma outra era. A gente vive a era da colaboração. A gente vive a era onde o meu concorrente, ele é meu concorrente, vírgula, porque ele tem a persona dele, eu tenho a minha persona, ele tem o perfil de funcionários dele, eu tenho o meu. E o cliente hoje está aí para todos, e é ele que escolhe com quem ele vai jogar esse jogo. A gente só tem que fazer o quê? Comunicar bem aquilo que é o nosso DNA, aquilo que é o nosso ponto forte, e lidar cada vez melhor com pessoas. E entender o funcionamento da nossa estrutura, desse equipamento fantástico que a gente chama de cérebro ou de mente. E aqui a gente vai diferenciar um pouquinho, que cérebro, vamos dizer assim, que é o hardware, e mente é o software. Então, mente é como a informação circula dentro dessa estrutura mental que é tão grande e complexa. Então, a gente tem o cérebro primitivo, que é o reptiliano, que começa aqui na base da nuca e se estende à nossa estrutura encefálica aqui, estrutural. Aí a gente tem o sistema límbico, que é o sistema das emoções, que é aquele que muitas vezes a gente estraga ele dormindo mal, comendo mal, tomando remédio que não deveria ou poderia dispensar, não fazendo atividade física, não cuidando da alimentação. Então, para a gente falar de inteligência emocional de verdade, a gente precisa saber que a gente tem um equipamento para zelar por ele. E muitas vezes a gente negligencia esse equipamento, concordam? Então, a gente precisa, sim, voltar aos pouquinhos. A gente não vai resolver, a gente bagunçou durante anos, A gente não vai resolver da noite para o dia. Então, a gente precisa, aos poucos, ir melhorando as nossas escolhas diárias. E reconectando com esse equipamento e com o poder que ele tem de nos dar essa auto-performance que eu vou falar depois aqui para a gente.
Bom, então vamos lá. O que é inteligência emocional, minha gente? O que ela pode nos fazer, né? Como é que ela pode nos salvar diante desse mundo tão louco, com tantos estímulos, tantos desafios, tanta complexidade, tanta sensibilidade? O que a inteligência emocional pode fazer por nós? Esse aqui é o consagrado guru Daniel Goleman, né? Ele que lá em 94 começou a estruturar o conceito de inteligência emocional. Em 96 ele consagrou esse conceito numa publicação mundial, né, chamada Inteligência Emocional. E ele explica que a inteligência emocional é a capacidade de, primeiro, reconhecer os meus sentimentos e emoções, e depois reconhecer o dos outros para saber lidar com esses sentimentos e emoções alheios. Então, a gente é muito mais responsável pela forma com a qual a gente se reconhece e a forma com a qual a gente resolve lidar com o que fazem conosco do que qualquer outra coisa. Então, muito se fala de, hoje é feio falar tal coisa, hoje a gente tem que ser mais humanizado. Uns dizem que é muito mimimi de um lado, outros dizem que é muita grosseria do outro, porque a gente vive choques de gerações, né? O que, por exemplo, a minha geração falaria entre si, não pode hoje, porque senão essa geração mais jovem fica em três dias em posição fetal, né? Fica triste, fica dodói, fica... É a geração que não usou o mertiolate que ardia, né, minha gente? Não sei vocês, mas minha mãe, quando vinha com aquela espátula lá, eu já tinha me arrependido do porquê eu tinha caído, me machucado, porque tinha me ralado, e geralmente não me ralava de novo, porque eu sabia que o negócio ardia pra caramba, né? Hoje não, hoje você não pode passar nada que arda. Então, você tem que tomar muito cuidado com as suas palavras, com o jeito que lida. Então, o mundo ficou, às vezes, um pouco realmente exigente, né? E pouco prático. Mas essa é a realidade, a gente precisa, sim, aprender a lidar. Justamente por ter as gerações diferentes que lidam diferentemente com os estímulos e a comunicação do dia a dia. Mas vamos partir do princípio de que a gente precisa, sim, entender quais são os elementos dessa inteligência emocional para poder trabalhar com ela, para poder, né, agir em relação a ela, poder gerir essa inteligência. Então, esse conceito cunhado lá em 96 diz o seguinte, que nós temos aspectos intrapessoais e interpessoais dessa inteligência emocional. Quais são os intrapessoais? É autoconsciência emocional, controle das emoções, automotivação. Esses 3 elementos, basicamente. Então, pensa bem, autoconsciência emocional. Será que nós fomos educados, doutrinados a perceber o que acontece com a gente no dia a dia? Será que nós paramos para prestar atenção nas nossas emoções? Será que quando alguém fala algo para a gente e a gente se chateia, a gente puxa a responsabilidade para a gente ou a gente tende a dizer assim, esse aí é um grosso, esse aí é um insensível, né? Ou esse aí é um molenga? A gente julga, concordam? A gente julga bastante. E é normal a gente julgar, não se condenem por isso. A nossa mente, ela é equipada, né? O terceiro elemento da nossa estrutura aí cognitiva é o cérebro pensador, né? A parte da frente, o lobo frontal. Então, é uma máquina de julgar. E é natural que a gente julgue. Então, hoje dizem assim para a gente, não julga que é feio. É impossível, só se eu matasse a parte frontal do meu cérebro, né? Então, a gente vai julgar. Só que aí a gente precisa ter o quê? A autopercepção para dizer assim, não, peraí, eu estou julgando. Será que eu estou julgando com o meu ponto de vista? Será que eu estou sendo compreensivo? Será que eu preciso fazer mais perguntas para essa pessoa? O que eu posso fazer em relação a essa informação? Então, eu sou responsável, sim, por aquilo que eu sinto, por aquilo com o qual eu me afeto no dia a dia. Então, se o outro me afeta, eu sou muito mais responsável por ter me afetado com a fala dele do que qualquer outra coisa. A responsabilidade sempre foi atribuída ao emissor, né, da comunicação. Mas, na verdade, a maior responsabilidade em se tratando de inteligência emocional é muito mais do receptor. Percebem isso? Porque eu escolho o que eu permito que os outros façam eu sentir. Eu escolho até onde, né, o sentir é automático, mas eu escolho até onde ir nesse sentimento e nesse envolvimento com aquela informação que gerou internamente. Certo?
E eu escolho, sim, e nós, enquanto gestores, líderes, donos de empresa, empreendedores, né, ou vendedores, que todos somos, nós escolhemos muito, ou deveríamos escolher como comunicar esse sentir. O que eu estou fazendo o meu colaborador, o meu talento, o meu cliente sentir no dia a dia? Porque, lógico, a maior responsabilidade é do receptor, mas enquanto líder, enquanto à frente de um negócio, eu tenho que saber que tudo que eu gero de estimulação gera um resultado, gera um efeito. E se o meu resultado no dia a dia tem sido negativo, eu sou corresponsável pela estimulação que tenho feito. Então, a gente tem sempre que rever. E tem que ser sempre muito autocrítico, mas de uma maneira positiva, para estar disposto a se conectar com pessoas. Isso é inteligência emocional também, a gente vai ver depois no interpessoal. Tá? Então, controle das emoções. Segundo Daniel Goleman, sim, é possível se fazer controle das emoções. Nós somos equipados para isso. Tá? E esse controle das emoções depende do nível de autoconsciência. Olha só que interessante. Um relatório da Gartner, que é uma das maiores consultorias do mundo em termos de desenvolvimento humano, atende aí General Electric, Google, Disney e outros grandes players de mercado, além de outras multinacionais. Eles geraram um relatório, e todo ano eles geram um relatório, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, falando das principais Delta Skills, que eles chamam de Delta Skills, as soft skills que mandam no jogo dos negócios, que mandam no resultado. Qual foi a primeira delas? Chutam? A mais determinante para o nível de resultado das grandes corporações. Pasmem, autoconsciência. Oi? Como assim? Nós vivemos a era de inteligência artificial, robótica, isso e aquilo, e o povo me larga essa de autoconsciência? Sim, porque se não tenho autoconsciência, eu não consigo nem me conectar com essas inovações, eu não consigo trazê-las para o meu dia a dia de uma maneira sóbria, inteligente e competitiva no sentido saudável, né? De me gerar um diferencial. Olha que bacana. Então, isso aqui não é tema de será que é importante eu ter ou não ter inteligência emocional? Não, é determinante nesse momento que nós vivemos de transição de sociedade 4.0 para 5.0. Automotivação. Vamos para o terceiro, né, da intrapessoal. Automotivação, será que é importante? Como é que é a vida de vocês no dia a dia? É sempre muito fácil? Vocês saem sempre felizes da cama, saltitantes, dizendo assim, uhul, que maravilha, nós vamos ter tantas coisas para resolver? Né? É assim que acontece? Não, a gente sai da cama sabendo que tem desafios, que tem leões, crocodilos, dinossauros lá fora, para a gente resolver, para a gente, né, articular. Não é fácil, minha gente, ainda mais no Brasil, né, ser empreendedor no Brasil, quando a gente fala com o investidor, no ambiente startup, a gente lida muito com o investidor, né? A gente fala, cara, olha só, a gente está empolgado com esse negócio, isso e aquilo. Eles olham assim para a gente, ó. A gente é alienígena para eles, porque eles dizem assim, cara, vocês conseguem ganhar dinheiro no Brasil com tudo que vocês enfrentam de tributo, de barreira, disso, de aquilo. Vocês são heróis, cara, a gente admira muito vocês. É o que a gente ouve dos empreendedores gringos. Louco isso, né? Então, assim, ó, vocês são heróis. Se a gente tiver melhor inteligência emocional, a gente vai performar melhor ainda, porque o nosso ambiente exige inteligência emocional, para a gente continuar sendo heróis, né? Mas vamos lá, interpessoais, reconhecimento das emoções alheias, né? Que a gente chama de inteligência social. Já ouviram esse termo, inteligência social? Como se relacionar socialmente? Então, aqui, vocês estão mais ou menos familiarizados, né? Vocês estão num evento de categoria de empresários, vocês devem se encontrar, vez ou outra, nesses eventos. Os rostinhos são familiares, né? Ou a gente conhece, quando não conhece o rostinho, conhece a empresa, já ouviu falar. Agora, sai daqui e coloca vocês num evento, sei lá, de inovação ou de uma categoria de clientes de vocês. É desconfortável, não é? Eu estar num ambiente onde, de repente, eu não conheço ninguém, não é exatamente a minha praia, mas é um ambiente interessante para eu interagir.
Então, se eu não tiver essa inteligência social, essa capacidade de observar, de me inserir em novos ambientes, dificilmente eu vou abrir outras frentes de negócio. Eu vou insistir em mais do mesmo. Então, olha, a inteligência emocional é importante também para aberturas comerciais, para novas parcerias. Já vi concorrentes, que eram concorrentes assim, de negócios familiares, né, que se degladiavam no mercado, sentarem juntos lá na ACAT, na Associação Catarinense de Tecnologia, e olharem um para o outro de uma maneira diferenciada e dizer assim, olha só, vamos desenvolver um negócio juntos? Oi? Como assim? Famílias rivais de negócios, né? Rivais, sentar e dizer, vamos desenvolver um software junto. Sai mais barato, a gente vai pagar o software, tu vai ficar com uma versão da plataforma, eu com outra versão da plataforma, a tua com a tua identidade, a minha com a minha identidade, e a gente vai, no fim, abordar clientes diferentes, porque a tua persona é uma, minha persona é outra, nossos públicos são diferentes, e unindo força a gente ganha mais mercado. Opa! Isso exige inteligência emocional, concorda? Porque eu tenho que ter uma segurança danada para fazer esse tipo de parceria com quem até então foi meu rival. E isso era 4.0 dos negócios. Isso era da colaboração na prática. E aí a gente vai para habilidades em se relacionar, né? E gestão dos relacionamentos. Olha só, a gente precisa muito no dia a dia ter muita habilidade de se relacionar, especialmente dentro do nosso negócio. Porque é desgastante, concordam? Lidar com funcionário, lidar com distribuição, lidar com implementação, lidar com, enfim, suporte. Lidar com tudo isso no dia a dia, que são tantas preocupações, a complexidade enorme dos nossos negócios, e a gente precisa lidar com quem? Com pessoas. E, às vezes, quando eu dou mentoria para líderes e empreendedores, eles dizem assim, Vanessa, como que eu vou fazer tudo isso que tu estás me dizendo para fazer? Mal dou conta da minha rotina hoje. E eu digo para eles assim, você mal dá conta da sua rotina hoje porque você está no operacional. Você não está fazendo direcionamento estratégico. Quando você sair do operacional, tiver um olhar estratégico para o seu negócio e aprender a dedicar o tempo que você gasta com retrabalho para as pessoas, você não vai ter mais retrabalho. Então, você tem que fazer escolhas no ambiente de negócios. Ou você é empreendedor bombeiro, ou você é o empreendedor estratégico. Se você for um empreendedor bombeiro que só apaga incêndio, você está na profissão errada. Vai lá, faz um treinamento lá no corpo de bombeiro e vai ser bombeiro, que você vai ser um bombeiro de excelência. Mas, para ser empreendedor, a gente tem que fazer escolhas. É da noite para o dia isso? Não. Existe um negócio chamado pipeline de liderança, que a gente vai crescendo aos pouquinhos nas competências que nos permitem ser mais estratégicos. Tá? Então, talvez tudo que eu esteja falando faça passar uma historinha na cabeça de você assim, mas ela está falando tudo isso, mas ela não sabe que eu sou o cara, eu tenho um baita resultado até aqui. Olha onde é que eu já estou, olha o que eu já conquistei. Ótimo, perfeito. Só que o que trouxe você até aqui não é o que vai levar você mais adiante nessa era dos negócios. O que funcionou para você até aqui não necessariamente vai servir ou vai respaldar você no seu impulsionamento estratégico daqui para frente. Então, é preciso a gente rever, sim. Não é à toa que Gartner, McKinsey e outras entidades internacionais têm liberado relatórios nesse sentido. Tá? Eles não brincam em serviço. Se a gente está preocupado com o número, pode ter certeza que eles estão muitíssimo mais. E aí, vamos lá, as 5 competências da inteligência emocional, já falei, né? Consciência de si mesmo, autoconhecimento emocional. Então, a gente precisa, sim, investir em autoconhecimento, preciso saber qual que é o meu perfil comportamental, qual que é o meu tipo do eneagrama. Alguém aí já fez eneagrama? Levanta a mão aí para mim. Adoro quando tem gente que já fez eneagrama, porque já está no outro nível de consciência. Concordam? Como é que foi o eneagrama na vida de vocês? Deu uma alavancada? É um sistema de gestão horizontal que eu gosto muito, né? Um sistema de autoconhecimento horizontal. Por que horizontal? Porque ele te permite ter uma visão mais ampla sobre as tuas competências emocionais. Ajuda muito no dia a dia. Eu, por exemplo, sou uma Vanessa antes do eneagrama e outra depois do eneagrama. Por isso que hoje eu uso o eneagrama nos meus processos. A Vanessa, antes do eneagrama, era uma chefe, porque eu era gestora, eu já estava num patamar gerencial interessante em tecnologia, né? Era gerente comercial.
já tinha um trabalho de abrangência nacional e tudo mais, equipe que se reportava a mim. Então, eu tinha realizado o meu sonho na época, né, que era ser gerente, crescer corporativamente, ter uma remuneração expressiva, ter responsabilidades estratégicas e competitivas. Sempre fui muito competitiva. Só que a Vanessa, diante do Enneagrama, era assim, era eu faço, eu aconteço, eu sou o cara. Um dia eu contratei uma moça e eu disse assim para ela, para ser minha assistente no comercial: ó, pega papel e caneta aí, anota tudo, que é chance única, hein? Só vou te falar uma vez. Pessoa legal, né? Meu Deus, a inteligência emocional de um esquilo, né? Mas, na minha cabeça, eu estava abafando. É porque eu tinha número, eu tinha resultado. E quando se tem número, a gente, às vezes, esquece um pouquinho da humildade. Porque a gente pensa assim, não, eu tenho um número, eu sou muito boa, olha aí o número que eu gero, olha quanta venda acontece graças à minha competência. E não é bem assim. Porque a gente pode alcançar um número, mas a gente não vai manter o número e a gente não vai manter a equipe, que é o mais importante, que é o que faz o número continuar acontecendo. É? E capacidade de administrar as próprias emoções, já falei, né? Automotivação, empatia. Aqui eu queria chegar. Será que a gente é empático no nosso dia a dia? O que nos ensinaram sobre empatia? Se colocar no lugar do outro, né? Basicamente. Não é isso? Não faça para o outro o que não gostaria que fizesse para você? Meio perigoso isso. Por quê? Porque eu não sou o outro. Mas eu preciso me conectar com o outro. Só que como que eu vou conectar com o outro se eu vivo num mundo tão tecnológico que muitas vezes eu estou com o meu nariz enfiado no celular, estou aqui com uma pessoa na minha frente que eu não estou olhando para ela e estou olhando para o celular enquanto falo com ela? Já viveram isso no dia a dia? Já fizeram isso, mesmo que sem querer? Eu já. Se eu não me policiar, eu derrapo nessa. E que ruim é estar na frente de uma pessoa e a pessoa estar com o nariz enfiado no celular. A gente não se sente um nada. Né? A gente se pergunta assim, peraí, o que eu estou fazendo aqui? Aí a cara de pau está ali com a cara enfiada no celular, eu estou aqui na frente. Ó. E a pessoa está falando com você, aham. Quantas vezes entrei em empresas, né? Já treinei mais de 450 empresas, e eu procuro sempre ouvir os dois lados, porque quem me contrata é o diretor, porque ele quer mais resultado, ele tem um histórico de bom resultado, eles me chamam para isso. Só que eu ouço também o outro lado, o colaborador. Eu pergunto para eles, o que você espera do teu diretor? Que postura que você espera no dia a dia? O que você espera dos teus gerentes? Tá, e o que você está disposto a dar para conquistar essa postura deles? Porque você sabe que só respeitam a gente quando a gente é respeitável e quando a gente entrega bastante no dia a dia, que a gente é dedicado. Então, eu faço acordos dos dois lados. E nunca atendo uma empresa sem que o diretor se comprometa com o processo. Por quê? Porque eu não sou a Madre Teresa de Calcutá, eu não chego lá e não faço milagre. A coisa precisa acontecer no relacional, no dia a dia. E é lindo quando acontece, porque o resultado acontece. Tá? Tudo baseado nisso aqui, ó. Capacidade de se relacionar com as pessoas. Vamos fazer um exercício rapidinho, que eu quero ouvir vocês em relação a uma validação aqui, que eu sempre faço. Eu vou dar um comando aqui para vocês, uma orientação, e eu gostaria que vocês executassem isso em silêncio absoluto, sem falar com o coleguinha. Vai ser desafiador, porque a nossa tendência, né, é interagir com o coleguinha. Então, eu gostaria que vocês ficassem de pé e procurassem alguém para ficar frente a frente com essa pessoa, olhando nos olhos dela, numa distância respeitável, tá? Não é para ser um encontro, né, de relacionamento, é para ser uma experiência social, tá? Então, você vai ficar frente a frente com essa pessoa, olhando nos olhos dela, procurando não rir, procurando não abrir a boquinha para falar na dica, que é o maior desafio, tá? E procurando olhar para essa pessoa que está na tua frente, enxergando de fato ela, pensando assim, quem é essa pessoa? O que ela sente? Momento Globo Repórter, como vive, como se reproduz, como se alimenta? Vamos olhar no olho desse colega e vamos parar e pensar no lado humano dele? Mas, em silêncio, topam? Então, de pé, escolham um colega e vamos fazer por 1 minuto.
Quem não tiver dupla aí... Opa! Vamos lá, eu só vou ter que controlar o tempo aqui, tá? Então, vamos lá, valendo, 1 minuto. Por favor, deem um abraço ou um aperto de mão nesse colega. Agradeçam. Obrigada. Obrigada. Deve ser. Não, eu queria, mas não pode falar, né? Ok. Não pode falar. Agora pode. Depois eu falo. Tá bom, depois você fala. E aí, me contem, como é que foi? É desconfortável ficar olhando nos olhos do colega em silêncio? Um pouco, não é? Por mais que a gente conheça, às vezes conviva, especialmente homens, com homens, sabia? Não por uma questão relacional, não, mas por uma questão de disputa instintiva. Vocês sabiam disso? Que tem pesquisas que respaldam, né, essa questão de que o homem foi tão primitivamente preparado para competir com outro macho, né, que a gente tem isso gravado no nosso cérebro reptiliano. Então, por mais que eu goste do indivíduo que eu fico frente a frente, a gente sente, de alguma forma, sutilmente ameaçado. Olha que loucura. Então, a gente tem programações, a gente tem registros que não são conscientes, que, às vezes, eles vão interferir no nosso dia a dia, a gente vai se pegar disputando com alguém ali que a gente até gosta e não entendendo nem por que está fazendo aquilo, não tendo consciência daquilo. Então, olha que louco. Então, tem informações aqui registradas no nosso DNA e na nossa estrutura, né, cognitiva, comportamental, que transcendem o nosso conhecimento. Por isso que a gente tem que investir continuamente em autoconhecimento, porque a gente vai recebendo esse tipo de informação e a gente vai ficando mais vigilante em relação às nossas reações no dia a dia. Né? Que difícil é, de repente, não rir olhando para o colega, né? Por que a gente tem esse impulso de rir? Concordam? É uma espécie de defesa. Por quê? Porque se conectar com o outro é difícil. Como é que eu vou ter empatia genuína no meu dia a dia se olhar nos olhos é desafiador? Já foram num comércio? Coisa simples, vou dar um exemplo bem simples. Comércio, assim, restaurante, barzinho, café, que você foi no caixa e a atendente ali estava te cobrando um negócio sem nem olhar para ti, assim, né? Ela estava assim, ó, ela pegou teu papelzinho e ela... E você fica ali na frente assim, ó. Eu fico horrorizada, tá? Horrorizada, assim, ó. Eu fico assim, ó. Às vezes eu olho assim de propósito, fico secando a pessoa assim, né? Para dizer, ela vai olhar para mim, ela vai olhar para mim. Ela não olhou para mim, não acredito que ela não olhou para mim. Aí, às vezes, eu estendo a mão de propósito e digo, obrigada, tá? Para fazer a pessoa olhar para você. Às vezes, minha vontade de dizer assim, escuta, eu sou invisível para você. Né? Olha, eu não sou uma pessoa carentona, não, tá? É que eu acho que é um absurdo tão grande a gente não identificar que a gente tem um ser humano diante da gente, mesmo que seja uma passagem rápida. Né? Eu não preciso estar secando o meu cliente ali, mas eu posso dar uma olhadinha no olho dele e agradecer. Né? Muito obrigada por ter vindo aqui no nosso café. Muito obrigada por almoçar com a gente. Hoje eu fui num restaurantezinho rápido ali na Palhoça, porque eu fui na nutricionista, que eu preciso dar um jeito na minha vida, né? Que eu estou umas arrobas acima do meu padrão normal, até porque eu tive bebê faz 5 meses. Né? E ser mãe velha é um desafio, viu? Porque eu fui mãe aos 44 anos. Não é fácil não, minha gente.
O que a gente emagrecia aos 20 e poucos já não é o que acontece nessa realidade agora. Então, é bom a gente se agilizar. E eu fui nesse restaurantezinho e a pessoa, simples, assim, buffet, coisa, né, básica do dia a dia. E a caixa olhou para mim e disse assim, é a primeira vez que você vem aqui? Ou seja, ela está bem ligada em quem frequenta lá. E eu olhei para ela e disse, eu gostei bastante, tem saladinha, tem umas carninhas ali, deu para comer rápido, porque eu tenho que sair dar uma palestra agora. E ela falou, seja muito bem-vinda, e sorriu para mim. Só. É o suficiente para ela me cativar e eu pensar assim, nossa, toda vez que eu vir aqui na Palhoça, eu vou comer ali. Por quê? Porque eu fui vista, eu fui valorizada. Eu me senti um ser humano num ambiente acolhedor. Isso é maravilhoso. E isso funciona bem num restaurantezinho básico e num ambiente de total, assim, classe A. Tá? Num ambiente de investidor milionário, por exemplo. Tá? Sento muito na roda ali de investidores, porque tem esses eventos aí de startup, aí pegam os caras lá do Shark Tank, o cara lá do banco não sei o quê, da Venture Capital lá de não sei aonde. E aí você senta na frente deles, eles têm uma postura, eles olham no seu olho enquanto você faz o seu pitch. Porque eles querem saber quem é você. E se eles se conectam com você, eles se conectam com o seu negócio e estão dispostos a abrir o bolso. Se não conecta com você, ele não abre o bolso porque ele não conecta com o seu negócio. Então, com o cliente de vocês é assim também. Por isso é tão importante a empatia na inteligência emocional. Empatia não é eu me colocar no lugar do outro, é eu perceber o outro, que ele é um outro, e estar disposto a olhar no olho dele e analisar, e ouvir enquanto ele fala. Porque a gente, quando bom comercial, e eu sei porque eu fui um comercial bem competitivo e de número, foi treinado o quê? A ser eloquente, a ser bom, convincente, articulador. E hoje o jogo virou, concordam? O melhor comercial é o que escuta bem, em segundo lugar, que faz as melhores perguntas, porque quando eu faço excelentes perguntas, eu extraio a dor do outro e entendo a melhor necessidade dele, né? O que realmente é necessário. Porque eu tenho uma máxima no mundo dos negócios, não pergunte para o seu cliente o que eles querem, entendam o que eles fazem, porque o cliente muitas vezes não sabe o que ele quer. Grava isso. Se você fizer boas perguntas, você se conecta com esse cliente e você vai descobrir a dor dele sem nem ele ter percebido. E aí você vai apresentar a melhor solução para ele. E, às vezes, ele vai investir a maior grana adquirindo o seu produto, serviço, negócio, que ele talvez não tivesse nem preparado para investir, porque ele não tinha percebido o que precisava. Então, isso também é inteligência emocional. Percebem? Que ela influencia em tudo nos nossos negócios. Não existe negócio exponencial sem inteligência emocional. E aí a gente precisa entender que, em tempos de inteligência artificial... Como está meu tempo aqui? Vamos ver. Estou dentro do tempo. Em tempos de inteligência artificial, a gente precisa ter inteligência emocional. Não é possível hoje se destacar num ambiente competitivo de negócios, um ambiente que tem robôs nos substituindo literalmente. E o que vai nos tornar não substituíveis? O que vai garantir que nós não sejamos substituídos pela inteligência artificial? Vocês viram a notícia essa semana na internet que contrataram o primeiro CEO de inteligência artificial para os negócios? Oi, como assim? Sim, o CEO, diretorzão, presidente da empresa Inteligência Artificial. Claro que ele não tirou o CEO humano. O CEO humano colocou o CEO artificial porque ele consegue lidar com dados, ele consegue lidar com cenários, ele faz análises mais complexas que ele levaria muito mais tempo para fazer. Então, o que permite que a gente não seja substituído facilmente é a nossa capacidade de ser humano, de nos conectar. Porque isso de olhar no olho e perceber o outro, a inteligência artificial não faz, e, se fizer, vai fazer dentro de parâmetros muito limitados. Nós somos muito mais complexos e eficazes. E isso não sou eu que digo, são especialistas como a Marta Gabriel e outros que estudam robótica há muito tempo. Tá? Então, a gente vive hoje a era da experiência. E é isso aqui na prática, certo? O que é a era da experiência? TX,
não é um dinossauro, não é o Tiranossauro Rex, tá? É Total Experience. E EX do lado e CX do outro. O que é isso? Que é essa sopa de letrinhas, Vanessa? Customer Experience, que a gente sabe que já trabalha isso nos nossos CS, né? A experiência do cliente. E o Employee Experience do outro lado. Por quê? Porque eu posso ter o melhor CS do universo se eu não trabalhar o employee, se eu não trabalhar as pessoas, se eu não conectar com aqueles que estão dentro do meu negócio, eles não vão gerar uma experiência ideal, né, uma experiência convincente para os meus clientes. Então, hoje, a experiência total é isso aqui. Ó. Então, no futuro do agora, de aqui para adiante, o que a gente precisa é o quê? É gerar experiências de valor. Vocês viram aí a campanha de Dia dos Pais aqui do CDL? Está no ar ali, está no Instagram. Deem uma olhada lá, Inflo CDL. É uma campanha mostrando o pessoal de oficinas, os pais passando seus negócios, fazendo sucessão familiar ali com os filhos, falando da importância dos filhos no dia a dia dos negócios. É isso que conecta. Histórias, né? Experiências reais do dia a dia. E vocês devem ter histórias incríveis aí do dia a dia de vocês. Só que, às vezes, não estão aproveitando bem elas. Então, auto-performance. Percebam, eu não vendo alta performance, eu entrego alta performance, mas eu entrego através do auto-performance. Então, eu preciso performar no eu, para que eu afete o nós, que é o ambiente employee, né, e o ambiente customer, e que eu possa entregar valor para o todo. A gente precisa entender que está nesse mundo para entregar valor. A gente não vende um serviço, não vende um produto, não fornece tecnologia. A gente entrega valor através de tudo isso que a gente faz. E, para entregar valor, eu preciso de autoconsciência. Então, eu preciso ter consciência das minhas emoções. Quem sou eu na fila do pão? Quais são as minhas limitações? O que impede que eu me conecte, de fato, com as pessoas no dia a dia? O que me impede de ser ainda mais estratégico do que já sou? Autodomínio. Então, a gente vai precisar aprender o quê? A conter a nossa linguinha, né? Porque a linguinha coça, às vezes, para a gente falar o que não deveria. A gente vai ter que aprender a conter nossos pensamentos, nossa ansiedade, nosso impulso. Tem gente que não dorme. Tem gente que, né, que vive à base do omeprazol, que o estômago está ali, ó, no ácido, né? Um caldeirão do mal ali, bruxaria acontecendo lá no estômago. Por quê? Porque não consegue se autodominar, não consegue ter momentos de fazer nada com excelência. Quando se propor a fazer nada, faça nada com excelência. Quando parar para almoçar, almoce sem pensar no que tem para resolver depois. Isso é treino. Isso aqui nem barriga tanquinho na academia. Não tem barriga tanquinho sem abdominal, certo? Não tem autodomínio, né, sem treino. Não vai ser da noite para o dia. Autoliderança. Tem gente que quer ser líder dos outros e acha que liderar é influenciar. Cuidado com as ciladas conceituais. Né? Vamos pensar. Quem que é mais líder, o Messi ou a Luísa Trajano? Né? Quem que é mais influente? Quem que a gente vê mais nos jornais, na internet? O Messi ou a Trajano? O Messi. Naturalmente, o Messi. Quem que é mais líder? É o Messi? Então, a pegadinha da influência está aí. A mais líder é a Trajano. A Trajano move uma máquina, uma engrenagem de engajamento ao redor dela fantástica. Tenho minhas divergências ideológicas com ela, mas não deixo de admirá-la por conta do impacto que ela causa no ambiente dos negócios. Se você falar com um funcionário da Casas Bahia, um funcionário da Magazine Luiza, você vai ver que quem tem mais orgulho de trabalhar é o da Magazine. E o cara, muitas vezes, que trabalha na Casas Bahia, quer trabalhar na Magazine. Se você perguntar assim para ele, se eu tiver uma vaga agora, lá no Magalu para você, você topa? O olhinho dele já faz assim, ó. Por quê? Porque eles são muito bons com pessoas. Muito bons. Abre o LinkedIn deles para você ver. Vai lá e coloca ali na página do Magalu e coloca lá pessoas. Você vai ver postagens de funcionários orgulhosos da empresa que eles trabalham. Isso é só para quem tem autoliderança.
consegue gerar um impacto além de si mesmo. Autogerenciamento. Se eu não der conta do meu dia a dia, das escolhas que eu faço, de gerenciar, né, o meu ambiente produtivo, e conseguir entender ali o meu princípio de Pareto, o meu 80-20 no dia a dia, né? Quais são os 20% que afetam 80% do meu resultado, eu não vou performar de verdade. Então, eu preciso performar no eu para eu performar no resultado. Autodesenvolvimento. Em um ambiente de profundas e aceleradas transformações, que é o que a gente vive, quem não sentar e aprender a gostar de ler, a gostar de ver quais são as tendências que estão circulando nos principais meios de comunicação, de negócios, né, gente? Pelo amor de Deus, tem que filtrar bem os meios, porque a poluição aí de informação e de fake news e etc. é tão grande que a gente tem que saber filtrar muito bem. Então, o que a gente precisa buscar? Referências como o portal HSM, né, que é de negócios, referências gringas, Endeavor, que é a maior entidade de empreendedorismo do mundo. O que esses caras estão ali disseminando de informação é aquilo que é pertinente para o nosso dia a dia. Tá? Então, a gente tem que filtrar muito bem as referências. Então, comportamento é parte fundamental da estratégia. E é por isso que a gente precisa ter inteligência emocional. É por isso que a gente precisa se conectar com eu e aprender a se reconectar com as pessoas. Aprender a ser humano de novo. Aprender a saber que, quando eu estou na frente de um colaborador, de um cliente, de um fornecedor, o meu celular deve estar no bolso ou na mesa, e, de preferência, com a tela virada para baixo. Porque, se eu estou ali, é melhor que eu esteja 5 minutos realmente atento àquela pessoa do que 20 fingindo que eu me interesso nela. Tá? Então, a gente precisa se reeducar. E isso é ter inteligência emocional suficiente para parar, respirar e fazer uma coisa por vez. A vida é feita de uma prioridade por vez. O que você tem priorizado nesse momento? No seu dia, na sua semana, no seu mês? Cuidado com prioridades. Cuidado com o plural. Você deve escolher uma prioridade por vez. Aliás, uma dica de leitura boa aqui para todos, que eu sempre recomendo para os meus mentorados, é o livro chamado A Única Coisa. Alguém aí já leu A Única Coisa? É um livro de capa vermelha? Leiam. Deveria estar na cabeceira de todo empreendedor. Porque a gente é muito louco, né? A gente gosta de 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. E aprender a lidar com a única coisa, que é a única prioridade da vez, vai transformar ainda mais os nossos negócios, resultados e a nossa qualidade de vida. Porque ninguém merece ter só resultado e ser um miserável no nosso dia a dia, né? E não se sentir bem consigo mesmo, não estar bem com a nossa saúde, não ter sono, não ter qualidade de sono. Tudo bem que tem pessoas que precisam dormir menos, tem outras que precisam dormir mais. Eu tenho uma invejinha de quem precisa dormir menos, porque eu preciso de 8 horas. Né? Mas, enfim, respeite o que é importante para você. E, para a gente fechando, né? O que é importante no comportamental? Como que eu faço valer tudo isso, Vanessa? Como que eu faço para desenvolver inteligência emocional e fazer com que isso interfira na minha auto-performance para que gere mais alta performance ainda? Então, eu deixei umas dicas aqui para nós. Aprimore seu autoconhecimento. Então, falei ali de um caminho possível, que é o Enneagrama. Tem outros caminhos possíveis. Tem terapia, gestalt terapia, psicoterapia, tem hipnose, hipnoterapia, tem, enfim, retiro espiritual. Tem tantas possibilidades. Encontre o seu ideal, né? Seu movimento ideal. Permita-se errar. Vocês percebem o quanto a gente se pune quando a gente erra? E isso acontece muito no ambiente tradicional dos negócios, que é o ambiente predominantemente de vocês, né? Agora, no ambiente startup de negócios, errar é regra. Oi? Como assim? E não se iludam, a gente não rasga dinheiro. É que a gente erra rápido, erra barato e conserta muito rápido. E registra os nossos erros para que virem aprendizado. Porque um erro, se não for registrado, ele tende a se repetir e isso vai sair muito caro. E aí vira aquela enxurrada de retrabalhos. Concordam? Quanto vocês gastam com retrabalho no dia a dia?
no negócio de vocês? Duro, né? Ui, perguntinha ruim, né? Dá uma dor, assim. Aceite as imperfeições, né? Da sua equipe, das pessoas ao seu redor. Não adianta, a gente não vai ter... O que a gente tende a querer cópias da gente, concorda? A gente já não é perfeito, mas aquilo que a gente é bom, a gente queria muito outros, né? Queria se clonar para que outros fizessem como a gente faz, né? E aí é que a gente entra pelo cano, porque a gente contrata pessoas parecidas com a gente que não vão trazer visões complementares à nossa. Cuidado com o funcionário de confiança, que não é competente. Funcionário de confiança precisa ter competência, para isso eu preciso investir continuamente nele, e ele precisa ter vontade, especialmente de evoluir. Treine sua coragem em grupos desconhecidos. Então, no ambiente startup, meu Deus, a gente é treinado, doutrinado, para chegar num lugar onde não conhece ninguém e dizer, oi, tudo bem? Eu sou a Vanessa. Né? Qual que é a tua empresa? O que você faz? Qual é o teu negócio? O que você está fazendo aqui? E já começa a interagir. Então, é bom que a gente vai ficando super cara de pau, né? A gente nem usa mais protetor solar de manhã, usa gimo, silicone, é para não rachar a cara no sol, né? Mas é ótimo isso, porque a gente fica descoladão e para de ser bobo, porque está todo mundo ali no mesmo jogo no dia a dia e precisando interagir, e às vezes a gente não interage. Né? Ou às vezes a gente acha, porque eu já sou diretor de não sei o quê, eu não vou ficar interagindo. Chinelinho da humildade. Vai lá, interage com o moleque ali no dia a dia, você vai ver outras visões, outros raciocínios, outras perspectivas. Não tente ser quem não é. Hoje se vende muito por aí, né? Imagem pessoal, aí contrata lá alguém para rever teu guarda-roupa, as cores que você usa, que cabelo que você vai usar. Ótimo, eu sou super a favor de sempre, né, se aprimorar, mas nunca deixe de ser autêntico. Porque gente de verdade é que conecta as outras pessoas. Nunca perca a sua essência. Eu falo de um jeitão, tipo, eu tenho minhas puxadinhas manezinha ainda, né? Já trabalhei tanto para tirar isso, chegou uma época que ninguém sabia de onde eu era, porque eu trabalhava, né, muito nacionalmente, e no começo, quando eu ia fazer palestra fora, as pessoas olhavam para mim e diziam assim, você é portuguesa? Né? E eu me assustava com aquilo, eu dizia assim, meu Deus, aí eu comecei a brincar, né? Eu disse, o que eu vou fazer? Eu vou aceitar que dói menos, né? Eu dizia assim, sim, eu sou portuguesa lá da Ilha dos Açores, lá em Florianópolis. Aí que eu fazia manezinha de propósito, né? Comecei a brincar, mas eu ficava incomodada ainda. Então, prestem atenção, quando algo incomoda a gente, é a gente que precisa trabalhar com aquela informação emocional. Depois, eu passei a ficar mais à vontade com isso. Claro, amenizar alguns extremos, né? Porque eu não preciso ser a mais manezinha do mundo por aí. Mas eu aprendi a ser espontânea, chegar aqui na frente e não ser um robô. Porque eu tenho técnica, eu sou super treinada. Eu poderia dar uma palestra aqui perfeita, cheia de storytelling, sem nenhum manezês no jogo, mas não seria eu, não seria de verdade. Então, a gente precisa aprender a ser de verdade. Opa! E, por último, aprenda a gostar do jeito que você é, que eu já acabei de falar, né? Não tente ser como você não é, goste de quem você é. Acreditem, o que mais vende nas histórias de empreendedores, histórias de sucesso, é ele ter orgulho da pessoa que ele é e da história que ele tem. E todos vocês, eu acredito, têm histórias fantásticas aqui. Talvez não saibam contar bem elas. Talvez precisem fazer um trabalho aí de aprender a contar a sua história. Tá? Justamente porque tem um autoconhecimento, às vezes, mais baixo. E aí a gente não consegue enredar essa história. Porque não é só storytelling ou técnica de marketing. É autoconhecimento que determina o quanto a gente está conectado com a nossa história, com as nossas conquistas. Tá? E aí, diante de tudo isso, vocês acham que é possível gerenciar emoções? Contem para mim. Sim? Então, lembrem-se, invistam no seu autoconhecimento, conectem-se com pessoas. As histórias que melhor vendem, né, os negócios mais performáticos são aqueles que tocam primeiro o coração para depois tocar o bolso. A Coca-Cola faz isso há décadas. A 3M faz isso há décadas. Né? A Involves, ali, empresa de trade marketing, ali na frente da Harley Davidson, faz isso com excelência.
Tanto que no primeiro ano de GPTW, que é quando eles vão para a lista das melhores empresas para se trabalhar, eles já entraram no top 10, entre as primeiras 10. Pô, no primeiro ano de candidato à melhor empresa para se trabalhar, entrar nas top 10 é fenomenal. Por quê? Porque se conectam com as pessoas. Ok? Então, se vocês querem melhores negócios e uma melhor qualidade de vida e felicidade no ambiente de trabalho, porque isso é importante, se não fosse a Ambev, não teria criado uma diretoria de felicidade do trabalho, agora. Tá? Vocês viram? Contrataram uma diretora de felicidade do trabalho? Oi? Como assim? E a Ambev não brinca em serviço, né, minha gente? Estão sempre antenados nas tendências. Então, a gente precisa aprender a conectar com a nossa inteligência emocional. Ok? Quem quiser, né, se conectar comigo, escaneia lá bom, saiu daqui. Escaneia lá o QR Code, pede aqui o acesso à apresentação, que o link está aqui disponível com a organização do CIESE. Tá? E eu desejo um bom evento para vocês. Se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem à vontade.